Olá, sejam todos muito bem-vindos. Agora são 10h13 da manhã, direto da cidade de Los Angeles. Está começando mais uma edição do QCE News. Todas as quartas-feiras, trazemos para vocês o resumo da semana do que acontece no Brasil e no mundo, aqui, direto da cidade de Los Angeles. E conosco hoje está o comunicador Maxwell Santos, direto da cidade de Eunápolis. E eu gostaria de agradecer você pela presença mais uma vez. Muito obrigado. Maxwell, como você está? Bom dia, Regi. Graças a Deus tudo bem. Estamos começando aí mais uma live semanal para falar dos principais assuntos da última semana que envolve o Brasil e aí os Estados Unidos e o mundo, juntamente com você. E para você que está curtindo com a gente agora, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também acesse o nosso site www.qcenews.com. Lá você encontra tudo sobre imigração, sobre as melhores notícias, as maiores notícias do Brasil e do mundo, fofoca e muito mais para você. Não deixe de ir lá. www.qcenews.com é o nosso site oficial, a nossa plataforma que está prontinha esperando por você. Seja o nosso membro, apoie esse canal independente a trazer as melhores e as maiores notícias do Brasil e do mundo para você. Vamos com a primeira notícia de hoje. E não se esqueça de se inscrever, tá bom? Tempestades e inundações colocam o Rio Grande do Sul em alerta. Desastres naturais causam danos diversos nas regiões do estado. O Rio Grande do Sul tem enfrentado uma série de tempestades intensas que têm gerado destruição em várias partes do estado. As cidades do sul são algumas das mais impactadas, com relatos de danos significativos em residências e estabelecimentos comerciais. Em Camaquã, uma das localidades mais afetadas, a prefeitura declarou situação de emergência. A Defesa Civil informou que as rajadas de vento superaram 100 km por hora durante uma tempestade ocorrida na última terça-feira, o que agravou ainda mais o efeito das chuvas volumosas que já estavam ocorrendo nos últimos dias. Muitas casas sofreram danos. Estamos mobilizando uma força-tarefa da Defesa Civil juntamente com os bombeiros e as secretarias municipais, declarou Rafael de Moura, coordenador da Defesa Civil. As áreas de várzea em Camaquã, como Pacheca, Esquina Pacheca, Copororoca, Aguada, Charqueada, Areal e Ilha de Santo Antônio, enfrentam inundações. Também foram registrados estragos em estradas rurais, dificultando o tráfego em várias regiões do município. O Rio Grande do Sul tem enfrentado uma série de... Bom, essa situação no Rio Grande do Sul já está se agravando, mas eu acho que o agravamento piora pelo fato de não ter recebido a devida assistência para as prevenções dessas chuvas no primeiro problema que tivemos no Rio Grande do Sul. E o governo federal não está fazendo um trabalho que pode ser considerado razoável para resolver esse problema, né, Max? O que você acha? Infelizmente, o Rio Grande do Sul veio aí de um problema recente, da tempestade que aconteceu lá, onde diversas famílias ficaram desabrigadas, tiveram mortes, tiveram prejuízos com perca de residência, né? Muitas casas foram destruídas. Infelizmente, o governo federal não atentou para a responsabilidade de ajudar a população naquele momento, fez muita propaganda, ações verdadeiras para amenizar o sofrimento da sociedade não aconteceu de fato, e agora chega mais uma vez a possibilidade vindo aí de nova tempestade causando prejuízo àquela população. O Brasil sofre por não planejar, não preservar que possíveis desastres aconteçam e venha causar estragos, tirando até vidas, né, da sociedade, perdendo aí parentes. Infelizmente, é um estado que está sob essa ameaça e o estado brasileiro precisa tomar providência para que vidas sejam poupadas. Vale ressaltar que ações para amenizar essas enchentes até o momento não aconteceu. Se fala muito que deveria acontecer a retirada, né, daqueles assoreamentos do leito dos rios ali para amenizar quando chover essas águas não tomar as ruas
e causar prejuízo. Mas até o momento a gente não ouviu falar nem do governo estadual, nem o governo federal voltado para essas medidas que deveria acontecer para que no momento que chegasse essas tempestades, essas chuvas, o estrago poderia ser menor, mas infelizmente isso nada tem acontecido. Na última tempestade que aconteceu, o governo estadual fez várias críticas, inclusive a gente viu a situação constrangedora que Eduardo Leite teve que passar com relação a não ter recebido, com tantas promessas que foram feitas, mas não ter recebido nenhuma verba considerável para resolver o problema do Rio Grande do Sul. O tal do ministro das Relações, como é que chamava, do PT? O ministro da Comunicação, né, que assumiu lá como o segundo governo do Estado. Isso, o Pimenta, desapareceu. Paulo Pimenta, né? Paulo Pimenta. Esse ministro que chegou assumindo todas as responsabilidades para si, mas não fazendo absolutamente nada para resolver o problema do país, desapareceu do mapa. Cadê Pimenta? É o que, na verdade, ali a gente viu foi uma jogada política tentando aproveitar daquele desastre, o sofrimento da população, para fazer uma política que o PT sempre fez, né? O PT aproveita momentos de sofrimento para tentar aparecer, e a gente sabe que nos últimos anos o PT tem perdido popularidade, né? Os políticos ligados ao PT e à esquerda no país têm perdido popularidade, e aí eles chegam nesse momento tentando criar situações como supostas comoções, né, da esquerda, coisa que é difícil a gente acreditar, mas tentaram criar isso. Muita propaganda. Paulo Pimenta foi escalado para tomar conta desse processo de supostas ajudas que o governo federal iria mandar, até porque o Paulo Pimenta é do Rio Grande do Sul, o seu eleitorado é daquele estado, e tentou aí captar algumas pontos positivos para uma possível eleições, né? Eleição futura no estado. Mas, infelizmente, a sociedade e o próprio governador, como você relatou aí, citou que nada chegou conforme foi prometido pelo governo federal. O que a gente viu alguns empresários e até o próprio governador falar foi que as ajudas que o governo supostamente enviou, com valor até considerado de valores financeiros, foi ajudas que envolvem financiamento de empresa para restituir o trabalho ali das empresas, voltar quase à normalidade, né? Normalidade ali no Rio Grande do Sul, onde foi atingido pela chuva. Não vai ser tão recente, tão rápido assim que isso aconteça, mas as supostas ajudas foi por meio do governo federal abrindo crédito, financiamento, que não é ajuda, né? A pessoa sofreu todo aquele desastre, vai ter que se endividar para tentar voltar à normalidade. Então, isso é uma prática que a esquerda e o PT no país sempre aproveitou para tentar capitanear votos sobre esse desastre e situações de dificuldade da população, mas, de fato, até o Paulo Pimenta sumiu do mapa e o Estado lá continua com essa iminente volta de chuvas e estragos em várias cidades ali do Rio Grande do Sul. Aqui fica toda a nossa solidariedade ao Rio Grande do Sul, não somente aos que sofreram os desastres há meses atrás, mas também com essas chuvas que estão acontecendo agora. Enquanto no Rio Grande do Sul as chuvas não cessam, começou a chover agora em Goiânia, onde não chovia por muito tempo, e os moradores de Goiânia acabaram comemorando bastante a chegada da chuva. Esse clima no Brasil está judiando bastante do nosso povo, e eu sinto muito por tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu espero que se resolva o mais rápido possível. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos com a nossa próxima notícia de hoje. O Twitter, o ex-Twitter, que diz que acesso às redes sociais é essencial para a democracia. Ele que está proibido desde 17 de agosto de operar no país. Proibido de operar no Brasil desde 17 de agosto, o ex-Twitter solicitou ao Supremo Tribunal Federal, na última quinta-feira, o desbloqueio da plataforma no país. A empresa de Elon Musk informou à corte que já cumpriu as ordens de Alexandre de Moraes.
Na última semana, a Big Tech disse em uma publicação que acesso à rede social é essencial para a democracia. Abre aspas. O X está dedicado a proteger a liberdade de expressão dentro dos limites da lei e reconhecemos e respeitamos a soberania dos países em que operamos, relatou a empresa. Acreditamos que o acesso ao X pela população brasileira é essencial para a democracia dinâmica e continuaremos a defender a liberdade de expressão por meio do devido processo legal. Depois de sua relutância inicial, Elon Musk cedeu às exigências de Moraes. Uma das determinações era censurar perfis que estariam disseminando notícias falsas na plataforma. Inicialmente relutante, Musk acabou por acatar a exigência. Além disso, Moraes mandou a empresa indicar um representante no Brasil depois que Musk dispensou a advogada que ocupava o cargo. O bilionário já apresentou um novo nome. Algumas pessoas estão enfrentando essa situação da questão do Elon Musk ter cedido à pressão, vamos dizer assim, de Alexandre de Moraes como um ato de fraqueza, e outras pessoas estão felizes com a volta, com o retorno do X ao país. Logo, logo vai voltar ao país. E qual é a sua opinião sobre toda essa situação do retorno do X para o país, Maxwell? Olha, o que nós temos visto aí é um empresário, um bilionário, que tem investimento no Brasil por meio das suas empresas, o Twitter, a Starlink, fazendo mais pelo nosso país, pela democracia do Brasil, do que os nossos representantes. Nós vimos aí o Elon Musk aí por meio das suas empresas sendo multado, sendo censurado, suas empresas. O Brasil ainda está sem o Twitter aqui, né, o X, em razão dessa decisão aí do Alexandre de Moraes. E aí a gente viu o Alexandre de Moraes aplicando multas absurdas contra a Starlink e contra também o X. Eu acredito que dificilmente a gente vai ter futuramente, caso essa escalada de censura continue no país, tem alguém que não é brasileiro e também os que são brasileiros que vão enfrentar um sistema de ditadura tão forte da forma que o Elon Musk tem enfrentado em defesa da nossa democracia. O Elon Musk ele não desrespeitou a legislação brasileira, ao contrário, ele falou que não poderia atender decisões que não está na nossa Constituição e que não está no Marco Civil da Internet, fato que ele relutou para não censurar pessoas sem nenhum crime, da forma que Alexandre de Moraes tem determinado. E aí a gente viu o juiz, né, o Alexandre de Moraes, por meio da caneta, o seu abuso de autoridade, implementando censura e aplicando multas também em empresa brasileira, mas ao nível do X, é algo que a gente jamais imaginaria que aconteceria. Enquanto nós temos aí um americano defendendo a nossa democracia, nós temos 81 senadores, onde deveria colocar um fim nas ações do Moraes. Dentro desses 81, nós não temos até o momento a maioria para que, de fato, Alexandre de Moraes seja punido dentro do que a lei brasileira determina, né? Os abusos de autoridades, a exemplo do Alexandre de Moraes por meio do STF, tem que ser julgado pelo Senado Federal, e coisa que até o momento a gente não tem um número suficiente para que isso aconteça. Então eu vejo a decisão do Elon Musk como uma decisão também de preservar a sua empresa, no sentido que o Twitter não venha morrer no Brasil, né? O Twitter, que é uma rede social que depende desse engajamento, depende de pessoas fazendo as suas publicações, depende de interação. Foi até o deputado Gustavo Gaia anunciou que teve uma conversa com o Elon Musk, que ligou para ele, e ele falou: não estou me rendendo ao sistema do Alexandre de Moraes. Eu estou buscando também preservar a empresa no sentido de não morrer no país. Se deixar de ter interação, como é robô, como é uma plataforma que a inteligência artificial também envolvida e tal, se não houver interação, vai parar de ter a importância que tem, e também ter a possibilidade, mesmo sendo penalizado, mesmo cumprindo ordem que não deveria cumprir, nós temos que dar a oportunidade da sociedade ter um campo
de discussão democrática, onde todos têm a liberdade de falar. Fato que, de fato, a gente não tem em outras redes sociais, que, a mando do Alexandre de Moraes, eles derrubam as redes sociais, né, derrubam perfis de qualquer pessoa, mesmo que não tenha crime. O que ficou bom nessa queda de braço entre o Alexandre de Moraes e o dono do X é que foi exposto todos os absurdos, todos os abusos que o Brasil vem sofrendo, os brasileiros vêm sofrendo há anos por meio do Alexandre de Moraes. Sim, eu acho que ceder a essa situação é uma coisa positiva, na verdade, porque o Brasil continua muito sensível à democracia, né? Nossa democracia ainda está sendo subjugada de forma absolutamente grosseira. E sem o X no país, que era uma das ferramentas mais importantes para que as pessoas tivessem uma noção rápida do que está acontecendo no país, porque o X tem essa tendência, né? Ele consegue fazer com que as notícias cheguem mais rápido do que em qualquer outra plataforma, sem que haja tanta censura como acontece no Instagram, por exemplo. Então eu acho que o X realmente é muito importante para o país. É mais importante ter o X com uma espécie de censura, vamos dizer assim, do STF, do que não ter ele periodicamente, né? A exclusão definitivamente do X do Brasil é prejuízo justamente por esse fato de ter a possibilidade de continuar mostrando que o STF, por meio do ministro Alexandre de Moraes, continua implementando a sua ditadura no país, fato que, se o Twitter for extinto do país, nós vamos ter essa dificuldade de mostrar ao mundo o que está acontecendo. É muito importante a gente ressaltar que o Alexandre de Moraes, mesmo o X cumprindo essa decisão, ele não está saindo vencedor. Ele está, cada dia, sendo observado e tendo provas registradas contra ele, a exemplo do que está acontecendo com o X, né? A gente vê aí uma empresa que está no país, uma empresa que cumpre a legislação do seu país de origem, né, os Estados Unidos, que tem regras para não censurar pessoas, mas em razão das ordens do ministro que está implementando a ditadura no país, o X tem que se comportar dessa forma, e a oportunidade do Congresso americano, da sociedade americana, da política mundial, né, ver o que está acontecendo no Brasil. E eu acredito que o Alexandre de Moraes ele jamais irá conseguir sair vencedor em toda essa guerra. Todos os ditadores chegaram um momento que eles tiveram o fim das suas ações, e a ditadura no Brasil, eu creio que vai sair fortalecida, apesar de todo o sofrimento que muitas pessoas têm passado com as ações do ministro Alexandre de Moraes. A gente aprende com a vida que tudo passa, né? As coisas ruins passam e as boas também passam. Então, essa é uma fase que o Brasil está passando. Não sei se a gente precisava ou não, talvez essas passagens podem fortalecer ainda mais o nosso povo, fortalecer ainda mais a nossa democracia, depois de passar por tudo isso, depois de ter realmente passado por uma ditadura em pleno século XXI, o brasileiro vai conseguir olhar para frente e olhar para trás e saber de verdade de onde saiu e para onde vai. Nós temos que aprender a construir história no nosso país. O Elon Musk disse que em todos os países em que a plataforma trabalha, ele trabalha em cima da legislação daquele país, em cima da Constituição daquele país. O que acontece no nosso país especificamente é que se tornou uma Constituição relativa. Ela ficou mais alexandrina do que uma Constituição nacional. Por isso que estamos passando pelo que estamos passando, e assim como aconteceu também na Austrália, em que eles estão tentando ao máximo fazer com que o X não tenha a liberdade ou dê a liberdade ao seu povo, aos seus consumidores, da maneira que deveria ser, né? A gente vê o que o Alexandre tem feito, tem acompanhado muitos juristas que ainda se posicionam afirmando que não existe nenhuma base legal para o que está acontecendo. Juridicamente, Alexandre de Moraes já extrapolou todos os limites, até porque nossa Constituição é bem clara, né? O direito à liberdade de expressão está expressa em nossa Constituição, e o que ele tem feito tem sido algo que as ditaduras, de fato, faz com o seu povo. Aqui nós estamos vivendo essa democracia relativa, igual você citou aí,
fato que o Elon Musk, quando ele fala que tem cumprido a legislação do país, é o que ele tentou fazer aqui no Brasil, né? Nossa Constituição veda essa censura, veda essa prática de tentar silenciar pessoas sem nenhum crime, e o empresário tem lutado para que os brasileiros tenham uma democracia de fato, coisa que não está acontecendo em razão do Alexandre de Moraes e seus cúmplices, né, seus colegas no STF. A gente não deve aqui amenizar a culpa, dizer que os outros 10 ministros não têm culpa, até porque a mesma força jurídica que o Alexandre de Moraes tem, os outros 10 ministros também têm. Mas a gente não viu até o momento nenhum ministro colega do Alexandre de Moraes se posicionar e questionar e contrapor esses abusos que ele tem cometido. Infelizmente, nós temos aí 11 homens, homens, né, e mulheres ali, que tem a Carmen Lúcia, indicados de forma política para exercer esse cargo ali, enquanto o Brasil está submisso a esses 11 do STF, enquanto nós temos no Congresso Nacional 513 deputados e 81 senadores que têm feito de conta que tudo está em plena normalidade, coisa que não é verdadeira. Apenas alguns senadores e deputados têm se posicionado e, quando se posicionam, também são penalizados pelo Alexandre de Moraes. Então, acredito que o ditador Alexandre de Moraes vai chegar uma hora que a sociedade brasileira vai conseguir vencer toda essa censura e o Brasil vai sair mais forte e vai ficar na história como o único ministro do STF que colocou o Brasil em situações vergonhosas mundo afora, em razão de todos os abusos cometidos pelo Alexandre de Moraes e pelos seus cúmplices, que são os 10 colegas ali da Corte Suprema. Nosso país está literalmente de joelhos e, levando em consideração o fato de que o presidente da Câmara, o presidente do Senado, todos os ministros e algumas pessoas do governo estão fazendo churrasquinho juntos para ter as conversas, como diziam antigamente, cabulosas por detrás do povo brasileiro. Na verdade, não está se pensando no povo, está se pensando apenas no poder. Que vergonha, Brasil. Vamos para a nossa próxima matéria. Projeto que tramita no Senado